Todos felizes? Todos contentes? Acabamos de cantar. Me enche deste amor que faz mudar o mundo. O mundo são pessoas. Então, se você estiver cheio do amor de Deus, você vai contagiar a pessoa que está ao seu lado. Posso ouvir um amém aqui nessa noite? Então, se nós estamos querendo ser cheios deste amor, nós temos que estar aberto àquilo que Deus tem preparado para nós. E eu tenho plena certeza que Deus trouxe você aqui nesta noite mais uma vez, como outras vezes, porque Ele quer falar ao seu coração. Já está falando ao seu coração. Então esteja aberto, esteja atento àquilo que o Espírito Santo já está falando a você, a pessoa que está ao seu lado. Então seja esse instrumento para que você possa contagiar e até mesmo mudar as pessoas que estão à sua volta com o amor de Deus que vai fluir da sua vida. Amém? Vamos orar a este Deus Todo-Poderoso. Bendito eterno Deus, Pai tremendo, Deus de grande glória, Deus de grande amor. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que vive, Tu és aquele que reina. Sem o Senhor jamais estaríamos aqui presente. Estamos aqui porque o Senhor nos escolheu para que nós pudéssemos estar aqui. E damos graças ao Teu santo nome, porque confiamos em Ti e cremos que o Senhor cuida do Teu povo. Sei que o Senhor, ó Pai amado, também sabe o motivo daqueles que gostariam de estar aqui nesta noite e não puderam. Mas que o Senhor envie os Teus anjos, envie o Teu Espírito Santo, para confortar e consolar o coração dessas pessoas que não puderam estar aqui. A palavra do Senhor diz que é o Senhor que acrescenta vidas no meio do teu povo. Então que nesta noite o Senhor acrescente mais vida em cada um de nós, para que nós possamos, ó Pai amado, louvar o Senhor como és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Louvado seja o teu santo nome. Glórias a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você já pode se assentar só se for dando glória a Deus. Igreja bonita, louvor gostoso. Hoje o culto está bom, irmãos. Não que os outros não estavam, mas devemos realmente nos apresentar diante desse Deus com cântico, com louvor, como diz no Salmo 100, que devemos entrar na sua presença com oferta, com graça, com louvores, né? E é assim que devemos adentrar na casa do Senhor. Então não sei como muitas vezes você tem se achegado à casa do Senhor. Às vezes eu tenho me achegado na casa do Senhor meio chateado, meio entristecido, meio angustiado, e aí o Espírito Santo muitas vezes ele olha, você está entrando na casa do Pai, bota um sorriso no seu rosto aí, porque Ele conhece o teu coração, Ele sabe da tua tristeza, Ele sabe da sua alegria, mas você está diante do teu Criador, então se alegre na presença dEle, porque é um privilégio estarmos aqui nesta noite, amém? Bom, coloquei um tema aí, né, que foi me dado uma outra vez aí, lá na Alvorada, que eu fiquei até me perguntando, né, por que me deram este tema, né, e aí me deram um pouquinho de tempo ali, hoje eu quero falar aqui umas 2 horas, tá bom, pastor? Aí é brincadeira, gente, é brincadeira. Então tem um tema ali, ó, antes de encher o templo, ele queima o altar. Quando, se você puder, abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor, ela diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem, ali está homem, deixa eu ver, é o próximo versículo, se algum homem, né, ali está se alguém, mas a minha Bíblia está se algum homem, mas se nós trocar, se alguma mulher corromper, né, este templo, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo, e vocês são o templo de Deus. Nós somos templo de Deus, nós somos casa de Deus. Então, se a leitura está falando que nós somos templos de Deus, e nós cantamos muitas vezes que nós somos casa de Deus, não é assim que nós cantamos? Vejo muitas pessoas cantando. Então eu quero saber quem que é ousado, quem que é ousada. Você vai cantar, Sirlei, para essa jovem que está do seu lado aí, a Estela.
E a Estela vai cantar para você. E assim sucessivamente vocês vão cantar para a pessoa que está ao seu lado, se você tem coragem. Porque nós cantamos assim: eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, pois Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, pois Ele habita em mim. Mas eu quero saber se você tem coragem mesmo de declarar isso aí para a pessoa que está ao seu lado. Porque quando nós somos casa de Deus, nós estamos cheios do amor, cheio da presença, cheio da unção, estamos transbordando, né, algo de bom das nossas vidas, e as pessoas querem experimentar este algo bom. É isso mesmo? Será que nós somos cheios de Deus mesmo? Canta mais uma vez, seu irmão que está ao seu lado, só eles, quero ver. Eu sou. Olha aí, pastor, você está vendo, né? Está vendo, né, Senhor? Eu sou casa de Deus, casa de Deus, Deus me escolheu, pois Ele habita em mim. Olha aí que interessante, né? Cantamos que somos casa de Deus. E ali, ó, fala que antes de encher o templo, Ele queima o altar. Agora tem algumas pessoas aqui que vivem cantando que é altar de Deus também. Aline, chega aí, faz favor. Você, vem aqui. Essa menina aqui é uma das filhas espirituais aqui também, da casa de Deus aqui, né? Então eu quero ver se ela vai demonstrar isso mesmo, que ela canta muitas vezes. Faz favor, sobe aqui. Você não canta muitas vezes? Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Então canta esse refrão para nós, cata o microfone aí, por favor. Guilherme, toca esse pedaço aí. Eu quero ver se você está mesmo de Deus. Eu quero entender essa questão que nós cantamos, que nós declaramos para as pessoas, mas precisamos viver. Então canta esse refrão para nós aí. Então vem. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Olha aí, você está falando para nós que você é altar. Amém? Então vocês também cantam essa música. Vocês declaram que vocês são altar. Mas eu quero dizer que nós cantamos que somos casa, cantamos que somos altar, mas eu quero declarar uma coisa para vocês. Nós viemos trazer as nossas ofertas aqui na casa de Deus, mas eu quero dizer que você é a oferta. Porque quando nós lemos Romanos 12, o meu amigo Paulo, o meu irmão Paulo, o nosso irmão Paulo em Cristo Jesus, ele diz: rogo-vos, irmãos, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um corpo vivo, um sacrifício vivo a Deus. É o que nós cantamos, que somos casa de Deus, que somos altar e somos sacrifício. Olha que interessante. E um sacrifício vivo, ele tem que ser santo, ele tem que ser separado, ele tem que ser puro. Porque a palavra de Deus, quando nós lemos 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz Pedro: mas não sabe, como está escrito, aquele que vos chamou é santo, então sede vós santo em toda a vossa maneira de viver. A palavra santo é separado das coisas do mundo, das promiscuidades, dos maus pensamentos, das prostituições, das imoralidades, né? De tudo aquilo que muitas pessoas veem no celular. Eu estava comentando com algumas pessoas hoje que isso daqui tem corrompido a igreja do Deus vivo.
Parece que não, mas tem. Não posso generalizar, tá? Porque às vezes as pessoas estão lendo a Bíblia no seu smartphone, né? E aí daqui a pouco aparece uma mensagem, e aí já tira o foco dessa pessoa. E não só a mensagem, outras coisas. E aí aquela oferta viva que você deveria trazer a Deus, ela já perde o sentido, perde o foco. E a palavra do Senhor diz no Salmo 115, versículo 16 ou 17, fala assim, que os mortos, eles não louvam o Senhor, nem os que descem à sepultura. Duas classificações de mortos. Mortos não louvam o Senhor e nem os que descem à sepultura. Parece a mesma coisa, né? Mas não é. Porque existem muitos cristãos que estão mortos espiritualmente dentro da igreja, dizendo que estão trazendo as suas ofertas a Deus, dizendo que estão cantando louvores, dizendo que são sacrifício vivo, mas não tem nada a ver de sacrifício vivo, porque ele já está morto, ou ela já está morta há muito tempo. Os teus louvores são da boca para fora, porque a Bíblia diz que, através do profeta Isaías, que aquele povo louvava a Deus com os lábios, mas o coração deles estava longe, estavam no smartphone. Tem uma pessoa mandando uma mensagem aqui para mim, propaganda do Instagram, que legal, olha, porque o sacrifício vivo, ele veio para ofertar a Deus, como sacrifício vivo, santo, separado. E quando eu digo, antes de encher o templo, ele queima o altar, Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus ele diz para Moisés, construa para mim uma mexicã, ou um tabernáculo, para que eu habite no meio deles. Deus ele sempre teve o desejo, na verdade, de habitar dentro de nós, morar dentro de nós, no meio do seu povo, agindo através da vida de cada uma das pessoas que ele criou e plantou nesta terra. E tanto o tabernáculo que Moisés constrói, como também o templo que Salomão construiu, era dividido em 3 partes. Eu já expliquei isso aqui em uma outra mão, a qual meu amigo Saulo até ajudou eu aqui a falar sobre o fogo, né? Mas não é sobre o fogo que eu quero falar hoje não. Mas o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Era o átrio, o santo lugar e o santo do santo. O átrio era o quintal do templo. O santo lugar era onde os sacerdotes estavam. E o santo do santo era somente onde o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para adorar o Senhor e pedir perdão pelos pecados das nações, na verdade, né? Que era do povo de Israel. E o que isso tem a ver conosco? O templo era dividido em 3 partes. Eu sou o templo. Quem é templo aqui? Amém? Nós também temos 3 partes, uma carnal, uma espiritual, e o salmista Davi declara que nós temos uma alma também, né? Salmos 42, ele declara, minha alma tem sede de ti, a minha alma anseia por ti. Então nós temos 3 partes também. Então eu sou o templo, tenho uma alma e tenho um espírito. E o que isso tem a ver conosco nesta noite? O que isso tem a ver com a igreja de Bom Sucesso? O que isso tem a ver com o Marco, né? Ali, pastor, Marcão tá aí hoje, hein? O senhor falou que ele não vinha, eu falei pro senhor que ele vinha, meu. É brincadeira, Marcos. Tá vendo, né? Que aqui dá uma amizade, né? Nós acabamos brincando com as pessoas. Mas olha que bacana. O templo era dividido em 3 partes. Nós também temos 3 partes. Uma carnal, que é o sacrifício. Uma alma, a qual tem sede e fome pelo Deus vivo. E temos um espírito. Porque quem conhece a mente do homem, ou a mente da mulher? Só o espírito que habita em mim. E quem conhece a mente de Deus? Somente o espírito de Deus. E o altar, que era dividido em 3 partes, o átrio, onde era o quintal, é onde todas as pessoas, qualquer pessoa se chegavam lá e cantavam seus louvores, traziam as suas ofertas. Mas no santo lugar, só entrava ali os sacerdotes. E naquela época, sacerdote só era quem fazia parte da tribo de Levi. Mas graças ao sacrifício de Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que morreu por mim, aquele que morreu pelo Anderson, aquele que morreu
por cada um de vocês que estão aqui nessa noite, nós nos tornamos sacerdotes, nós nos tornamos templo, porque diz aqui em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para que anunciei as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos nós, sem exceção de nenhum aqui, fomos chamados para anunciar a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. Então hoje nós temos acesso ao lugar santo. E o que tinha no lugar santo? O pão da proposição, que simbolizava a presença de Deus, e tinha ali também um candelabro, que não se apagava dentro do templo, que representava o Espírito Santo de Deus. E só os sacerdotes adentravam lá. E aí eu poderia até mesmo fazer uma pergunta para a igreja do Deus vivo: como está a sua oferta? Em que lugar do templo você está? Lá no quintal, lá fora, cantando os teus louvores? Porque talvez quando eu digo lá fora, eu posso conjecturar espiritualmente, porque os nossos pensamentos estão tão longe daquilo que eu vim fazer aqui e que você veio fazer aqui, que você está lá no quintal do templo, aonde todos tinham acesso. Todos tinham acesso. Porém, no santo lugar, eu posso fazer uma outra conjectura, como Davi desejava: minha alma tem sede de ti. Ele já estava lá no lugar santo, ele já estava diante do pão da proposição, que simbolizava a presença de Deus. E nós estamos diante do pão que se chama Jesus. Nós estamos diante do Filho de Deus, que está representado pelo Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. E como está o nosso coração, como está a nossa oferta? Não sei como você chegou, como você adentrou aqui na casa do Senhor nesta noite de hoje. Talvez você pode até pensar assim: eu acho que eu vou voltar lá atrás e vou pedir a Deus que me purifique os meus pensamentos e adentrar na casa do Senhor mesmo, com ação de graça, com cântico, com louvor, porque eu vou entrar na presença do Rei. E aí, quando nós entramos na presença do Rei, o Senhor, Ele está sedento para receber a sua oferta. Não somente a oferta em espécie, como nosso irmão Guilherme pregou, mas Deus, Ele quer o seu louvor de corpo, de alma, de mente, de espírito. Ele quer você por completo. Ele quer receber a sua adoração, porque Deus, Ele não divide a sua adoração. Então, se você veio para adorar o Senhor, glorifique o Senhor, exalte o Senhor, dê o seu melhor a este Deus que você veio buscar, porque você não sabe como vai ser o dia de amanhã, ou quando você sair destas portas para fora. Não sabemos. Irmãos, eu tenho visto tantas pessoas que passaram por este lugar, que gostariam de estar aqui, não podem estar aqui, e o tempo está passando, a vida está passando. Eu era mais jovem, hoje já estou ficando velhinho, né? Então, aquele poder que eu tinha nas minhas mãos, né? Quando eu olho esses jovens que chegam aqui cedo, ontem ficaram aqui uma boa parte depois do culto ensaiando, eu olho para mim, o poder da vida, a força da vida que eu tinha nas minhas mãos está se esvaindo, está escorrendo pelas minhas mãos, viu, Salão? Não tenho mais essa força. Então eu louvo a Deus pela vida destes jovens, eu louvo a Deus pela vida daqueles que têm procurado dar o seu melhor na presença de Deus, para que nós pudéssemos estar aqui, para que nós pudéssemos estarmos aqui nesta noite, glorificando, exaltando este Deus, prestigiando este culto maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada um de nós, através dos teus filhos e as tuas filhas. E o que nós temos feito? Como vamos ofertar ao Senhor neste altar hoje? E aí talvez no Velho Testamento, quando olhamos para o templo, talvez nós não teríamos a oportunidade de adentrarmos no Santo do Santo. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele rasgou o véu do templo quando Ele morreu naquela cruz por meus pecados, pelos teus pecados. E hoje nós temos acesso ao Santo do Santo. Então o Espírito de Deus que habita na minha vida, Ele pode me levar além, para que eu possa entrar na presença do Todo-Poderoso e ver de fato como Ele é.
E quando nós nos entramos na presença do Santo do Santo, nosso coração se alegra. Nós nos prostramos, nós nos quebrantamos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Nós não somos nada, nós somos pequenos demais, mas muitas vezes nos achegamos à casa do Senhor de qualquer forma, e nos esquecemos aonde estamos adentrando, ou na presença de quem estamos pisando. Eclesiastes capítulo 5, o primeiro versículo diz o quê? Guarda o teu pé quando adentrares na casa do Senhor teu Deus. Esteja mais pronto para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Quantos de nós entramos na casa do Senhor, viemos aqui, cantamos louvores da boca para fora? Quantas e quantas vezes, não estou dizendo que é proibido você vir aqui à frente e receber oração, não, mas quantas e quantas vezes nos prostramos diante do Senhor, aqui na frente, declarando aquilo que está em nosso coração para este Deus, e muitas vezes não conseguimos cumprir com aquilo que nós estamos falando. Deus não aceita sacrifício de tolo. Então que nós possamos nos apresentar perante este Deus, que é um Deus puro, que é um Deus santo, com um coração simples, com um coração puro. É melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Será que os louvores que cantamos, eles são verdadeiros? Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, quando ele cantava, Mônica, os espíritos malignos se retiravam do rei Saul. Sabia disso aí, Guilherme? Sabia disso aí, galerinha do louvor? E o que acontece? Hoje os espíritos malignos, eles zombam de muitos filhos de Deus. Eles dão risadas. Por quê? Será que nós estamos levando Deus com seriedade? Porque o Deus que estou servindo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida daquilo que você pensa ou imagina. O meu Deus é o Deus que deu a vida a cada um de nós. O meu Deus é aquele que sustenta este universo. O meu Deus é aquele que deu vista aos cegos. O meu Deus é aquele que curou o coxo. O meu Deus é aquele que está presente aqui, Ele é poderoso. Só que brincamos com Deus, ofertando o nosso corpo, que deveria ser um sacrifício vivo, como um sacrifício maculado, manchado. E aí queremos que Deus receba o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos que Deus nos cure, que Deus nos liberte, que Deus abra uma porta, que Deus feche outra porta, que Deus cure as pessoas que estão lá na minha casa, ou lá fora nesta rua, que Deus acabe com toda imoralidade deste mundo. Deus escolheu um povo para que possa anunciar a sua maravilhosa luz neste mundo ao qual Ele nos tirou das trevas. Deus te tirou das trevas, meu irmão. Deus te tirou das trevas, minha irmã. Deus te chamou para que você possa resplandecer, para que você possa fazer a diferença, para que você possa mostrar para as pessoas o tamanho do Deus que você está servindo. O Deus que nós servimos, Ele é tão grandioso, irmãos, mas Ele só vai se apresentar a você se você for sincero com Ele. E o que Ele quer de nós é sinceridade. Será que estamos sendo sinceros com Deus? A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Talvez hoje você tenha entrado nessa casa de oração com um pensamento totalmente contrário de tudo aquilo que eu tenho falado aqui nessa noite. Mas Deus, Ele é poderoso para mudar os teus pensamentos, para transformar a sua vida. Basta somente você fazer uma aliança com aquele que você veio buscar. Basta somente você se arrepender dos teus maus caminhos, dos teus maus pensamentos, para que Ele possa transformar a sua vida e possa fazer de você uma coluna, um baluarte da casa do Deus Todo-Poderoso.
E às vezes não sentimos a presença de Deus, porque estamos em uma plantação, aonde Jesus ele fala que o joio vai crescer junto com o trigo. É uma pergunta que eu não cesso de fazer para as pessoas que estão ao meu lado. E eu pergunto até, às vezes, meu filho: você é joio ou você é trigo, Léo? Trigo. Você é joio ou você é trigo? Trigo. Tem certeza? Eu faço essa pergunta para os meus. E agora? Será que todos nós somos joio ou somos trigo? Quem nós somos de verdade? Levítico capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de sacerdote, tinham acesso direto ao santo lugar. Homens que entravam na presença do pão, entravam, posso dizer, na presença de Jesus, tinham acesso a Ele, tinham acesso às lamparinas, entrava e saía, era um privilégio naquele tempo. Mas eles entraram lá para oferecer um fogo estranho, uma oferta estranha. E o que aconteceu com eles? Morreram, porque ofertaram algo ao Senhor que era estranho. E hoje nós ofertamos quantas coisas estranhas a este Deus que nós estamos servindo. Porque ofertar ao Senhor, irmãos, não é somente aqui onde nós estamos, não. É no caminhar, é lá no seu trabalho, é na sua conversa. Se as tuas palavras têm duplo sentido, se as tuas palavras são palavras de sabedoria, palavras de edificação, ela na escola, ela na sua casa com os teus filhos, ela na sua casa com o seu esposo, com a sua esposa. Mas às vezes até dentro da igreja, o palavreado está fugindo da boca dos irmãos, porque a pessoa só é santa quando está aqui no púlpito, desce do púlpito, ela já não é mais santa. E a palavra santo é separado para as coisas de Deus. Como eu posso ser um canal de bênção na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui na vida de vocês, se eu não me separo para as coisas de Deus? Como eu posso ser um instrumento de cura na vida da Mônica, na vida dos meus amados irmãos que estão aqui, se eu não me separo? Como eu posso ser uma pessoa de exemplo para cada um de vocês, se eu não me separo? Como eu posso ser um bom pai se eu não dou respeito para os meus filhos? Como eu posso ser um bom esposo se eu não dou respeito para a minha esposa? Os tempos estão difíceis, irmãos. Então quando a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor, está falando conosco. Vamos nos avivar, igreja, vamos nos edificar, porque hoje é dia de renovo, hoje é dia de fortaleza, hoje é dia do mover do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, porque o nosso Deus, Ele está vivo, Ele não morreu, Ele está presente aqui neste lugar. E Deus deseja usar a sua vida, não é somente a minha vida. Mas às vezes esperamos tanto da vida da outra pessoa. Um carro, irmão, ou uma engrenagem, ela só roda se tiver as peças corretas no motor. E se Deus te escolheu é porque Ele quer fazer com que este carro, com que esta igreja seja uma igreja de bênção. Com que você seja bênção nesta igreja, que você seja bênção na minha vida, que eu seja bênção na sua vida, e que nós possamos louvar a este Deus, entrando neste templo, que Ele venha receber a nossa oferta nesta noite de hoje, que Ele possa receber o seu louvor, a sua adoração, a sua consagração, para que este templo, esta casa a qual sou eu, a qual é você, possamos ser cheios da glória de Deus aqui neste lugar, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Mas você quer ser cheio da presença de Deus? Você está preparado? Eu fico imaginando um poder de Deus na mão de uma pessoa que não consegue administrar, não preparada. Imagina aqui se eu der um carro, uma Ferrari. Deixa eu ver aqui. Na mão do Júnior não, na mão do Davi, 14 anos, o meu filho Davi, ele não para, acelerado, ele anda de um lado para o outro dentro de casa. Se eu der uma Ferrari, um carro potente, valioso, ele vai se matar, irmãos.
Então, se nós não nos prepararmos, por que Deus vai derramar este poder sobre a sua vida, se você não estiver preparado? Se você não estiver preparada? É uma pergunta que eu faço. A igreja, vocês estão se preparando ou estão preparados? E você deveria fazer essa pergunta para você. Quando nós lemos Atos capítulo 2, o 1, versículo 8, Jesus diz que eles receberiam o poder do Espírito Santo para que eles pudessem ser testemunhas de Deus. Em Atos 2, nós vemos que eles estavam de fato vivendo o Evangelho de Cristo. Eles estavam se separando para viver a palavra de Deus, para pregar o Evangelho, porque Roma estava corrompida, judeus estavam corrompidos, já não acreditavam em Deus, ou muitos diziam acreditar em Deus, mas não viviam a palavra de Deus. E aqueles homens que reconheceram Jesus como o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, Jesus diz para ele: permaneçam em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do poder. E eles se separaram. Eles estavam numa casa como esta, orando, buscando a Deus, separado das coisas que Roma estava colocando sobre a vida deles. Roma era um império. Hoje nós estamos sendo governados por um Estado. Estamos sendo governados pelo Estado, aonde há um homem lá que coloca algumas leis sobre as nossas vidas, e aonde muitas vezes estas leis nos corrompem. Mas da mesma forma, esses homens também estavam sujeitos a ser corrompidos, mas eles estavam reunidos em uma casa, em um só lugar, que de repente veio um som dos céus, como uma rajada de vento, onde encheu toda aquela casa onde eles estavam, e foram vistas por eles línguas como repartidas de fogo, que pousaram sobre eles, e todos eles foram cheios do poder de Deus. Então, se de fato nós buscarmos este Deus, nós vamos ser revestidos deste poder. E nós estamos nos reunindo aqui porque nós queremos viver este poder, irmãos. Qual é o sentido e o motivo de estarmos aqui? É porque queremos chegar à cidade celestial, ao qual o Senhor nos proporcionou. E sem poder, sem combustível, você não vai chegar. Eu afirmo isso a você, porque a palavra de Deus me dá parâmetro para eu dizer isso a você. Se você não estiver cheio da presença, do poder de Deus, e não for separado das coisas do mundo, você não vai chegar. Então se separe, irmãos. Se separe das coisas do mundo. Se une com aquela pessoa que está buscando Deus. Se una, busque a Deus constantemente, dia e noite. Não deixe de falar da grandeza deste Deus, do poder deste Deus, porque Deus, Ele deseja derramar do poder dele sobre a sua vida, para que vidas sejam alcançadas. E isso começa com você, hoje aqui, não só aqui, mas na sua casa. E se você deseja isso, irmão, se você deseja isso, um evangelho pregado, quando as pessoas estavam com o coração aberto, não estou dizendo que vocês estão com o coração fechado não, tá? Mas um evangelho desse, quando se falavam da volta de Jesus, as pessoas bradavam dentro de si, glorificavam a Deus, exaltavam a Deus, bendiziam a Deus. E se hoje de fato você deseja ser cheio deste poder para continuar a sua caminhada, eu gostaria de convidar você a glorificar este Deus. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé e começar a glorificar este Deus, começar a engrandecer este Deus, enaltecer o teu santo nome, porque Ele vive, Ele está presente, Ele reina. E a palavra de Deus diz que por onde quer que o Senhor passou, vidas foram renovadas, vidas foram restauradas, pessoas foram libertas. E se hoje você precisa de uma libertação, de uma restauração, que Deus te ajude nesta incredulidade. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para te avivar, para te renovar, para falar com você. Se você crê, comece a glorificar este Deus. Senhor meu Deus, estamos aqui nesta noite. Senhor meu Deus, estamos aqui à mercê do teu Espírito Santo. Nos separamos, ó Pai amado, te louvamos,
louvamos, te exaltamos, lemos a tua palavra, glorificamos o teu santo nome. Estamos aqui, Senhor, ó Pai amado, esperando que o Senhor venha ser derramado em nossos corações, em nossas mentes, em nossos corações, porque queremos te ouvir, ó Papai tremendo. Ó Deus Todo-Poderoso, igreja do Deus vivo, aquele que tem fome, aquele que tem sede, clame ao Senhor, porque o Senhor tem pão vivo, o Senhor tem das tuas águas para derramar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Oh poderoso Deus, Espírito Santo de Deus, vem sobre a minha vida. Espírito Santo de Deus, vem sobre esta casa. Espírito Santo de Deus, vem sobre a vida dos meus amados irmãos. Tu és o Todo-Poderoso. Espírito Santo, sopra sobre esta igreja, sopra, Senhor, ó Pai amado, sobre estes jovens, sopra, Senhor, ó Pai amado, sobre estes anciões, sopra, Senhor, ó Pai amado, sobre a vida de toda mulher, sobre a vida de todos aqueles que estão clamando ao Senhor. Vem, Espírito Santo, nos envolver nesta atmosfera, neste mundo espiritual, do qual nós estamos envolvidos aqui, ó Papai tremendo. Ó Senhor, ó Pai amado, abre os meus olhos, porque eu quero ver aquilo que eu não consegui ver. Espírito Santo, mostra aquilo que está escondido, Senhor, ó Pai amado. Derrube, Senhor, ó Pai amado, as cadeias caiam por terra, as algemas que aprisionam meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, retirem deles em nome de Jesus, para que possamos bradar ao Senhor nesta noite em uma só voz e em um só louvor. Aleluias, louvado seja o Senhor Deus, aleluias. Um barulho diferente, vem em mente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa e me batiza com fogo. Chama em mim, Senhor, me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. O nosso Deus, Ele é Espírito. Nós não vemos, mas podemos senti-lo, e Ele está presente aqui nesta noite. Oh, bendito Deus.